Para completar, Carille corre risco de demissão no Vasco, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Libra e Liga Forte União estão conversando sobre a possibilidade de assumir o controle do Campeonato Brasileiro a partir de 2027, tirando dessa maneira a CBF do comando. Preciso falar agora se Fábio Carille balança no cargo de técnico do Vasco. Essa pergunta me foi feita por um torcedor, por um espectador do programa do Nicola nesse domingo. Levei o questionamento por um dirigente vascaíno e posso assegurar que não há nenhuma conversa para a demissão do Carille. Mesmo com o início de contestação de torcedores do Vasco em relação ao trabalho do treinador. E essa tem sido uma marca dos últimos trabalhos do Carille. Na temporada passada no Santos, apesar do vice-campeonato paulista e do título da Série B, ele foi contestado por santistas ao longo de todo o ano, não havia nenhum clima para ele ficar, tanto que o Carille nem termina a Série B pelo Peixe. No Vasco não há uma situação tão ruim assim, mas já há um indício, princípio de contestação. Muito vascaíno entendendo que o Carille não será capaz de entregar no Vasco aquilo que o torcedor imagina. Mas, importante contar que os números do Carille e a avaliação interna da diretoria até aqui são positivos. O Carille tem 12 partidas no ano, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, contrato até dezembro de 2025 e o Pedrinho nem cogita uma demissão por agora. A saideira em relação ao Vasco, Lucas Eduardo, meio atacante de 21 anos de idade, está perto de ser emprestado ao Cuiabá. Põe na tela aqui, porque na verdade, gente, o que mais foi falado nesse jogo, e eu acho que tá virando uma máxima, né? Desde que a gente, muita gente, eu não sei se já trabalhavam na imprensa, eu já trabalhava na imprensa na época em que foi implementado a tecnologia no futebol. E aí era um medo muito grande de todos, será que vai acabar essa polêmica? Piorou, hein? Piorou, hein? E aí o clássico foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem, a principal delas foi essa daqui que tá na tela. A gente separou esse lance aqui, que é a questão do gol do Bruno Henrique, em que, povo, não tá errado, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado, ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começo com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu sempre falo para as pessoas aqui, como eu falei no meu canal, como eu falei no pós-jogo, se o Bruno Henrique tivesse levado o segundo amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente inclusive na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria nesse momento aí para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor. A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta e nem falta foi marcada. Então, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique fez. Ele reclamou e ganhou o amarelo. Ele peitou o árbitro, ele botou testa com testa praticamente com o Wagner Nascimento Magalhães. Ah, não era pra ser falta, era pra ser falta. Beleza, o jogador não pode fazer isso. Nem mesmo o capitão pode fazer isso. Então o cartão amarelo que ele levou inicialmente foi correto e esse cartão aí, ele mudaria a história da partida, Fernando. Porque eu vi muita gente falando, sabe o seguinte? Ah, porque o Vasco tem problema financeiro, porque o Vasco tem problema no seu elenco, porque o Vasco tem problema de venda de saco, porque o Vasco tem um monte de problema. Vou fazer uma alusão rápida aqui. Se eu tenho uma bicicleta e eu tenho que percorrer uma distância de 10 km, mesmo que essa bicicleta esteja enferrujada aqui, empenada ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto?
Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. Então, assim, independentemente dos problemas do Vasco, que só o vascaíno, mais do que qualquer outra pessoa, sabe dos problemas do Vasco e fica puto com os problemas do Vasco, desculpa a palavra, independentemente disso, o Vasco foi prejudicado na partida contra o Flamengo. Ah, Pedrosa, isso é garantia que o Vasco ia passar? Não. O Flamengo foi lá na Neoquímica Arena e teve -1 com o Bruno Henrique sendo expulso e conseguiu fazer um jogo brilhante diante do Corinthians e conseguiu a classificação. Não era garantia de nada. Mas a partir do momento que você não tem um jogador expulso e esse jogador é decisivo dentro da partida, na minha humilde visão, isso interferiu no resultado e isso interferiu no andamento da partida. Isso, obviamente, quando a gente for falar de campo e bola, não exclui o fato de que o Vasco não jogou nada no segundo tempo e que o Flamengo engoliu o Vasco, que era o normal. Ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo na semifinal. O Flamengo é o time que tem 16 jogadores convocáveis. É o melhor time do Brasil disparadamente, em elenco e em time. Mas a partir do momento que a arbitragem, na minha humilde visão, acaba interferindo dentro do resultado, as chances da bicicleta chegar lá no 10º quilômetro, elas são zeradas. Vene Casagrande, 2 lances pra você também. Primeiro o impedimento do Bruno Henrique e também a cotovelada. Esse aí é o primeiro lance, quero que você me diga se você acha que ele estava ou não estava impedido. Exato. Mas sobre esse lance, Fernandinha Maia, primeiramente, boa tarde a todos vocês. Saudade de você, Vene Fiquei com Casagrande. saudade também, de verdade, de me divertir aqui. Fiquei feliz nessa ausência, porém estou de volta agora com uma vitória do Flamengo, mas vamos falar de futebol aí. É o seguinte, sobre esse lance da linha de impedimento, eu não consigo dar certeza que estava impedido ou não. Eu não tenho uma opinião formada. Eu já vi e revi várias vezes e eu não consigo. Para mim, um lance não fornece pra gente, como assim, um ângulo perfeito pra gente definir e eu cravar aqui que estava impedido ou que não estava. É bem difícil. Tanto é que, se você for parar e analisar, vários ex-árbitros que participam de vários programas falam uma coisa, aí tem outro árbitro que fala outra coisa, ou seja, é um lance polêmico. Quem acha que estava impedido, eu vou aceitar. Agora, quem acha que não estava impedido, eu também vou aceitar. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, um lance crucial é o lance do Bruno Henrique. Porque eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. Essa daí, hein? Eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. Eu acho que pra mim esse aí é o lance crucial. Talvez o Pedrinho, na hora da reclamação dele depois do jogo, tenha comentado do lance errado, porque se ele estivesse falando desse lance aí, ele estaria 100% correto, porque na minha concepção ele deveria sim levar o segundo amarelo, e aí tem um debate se ele deveria levar o primeiro amarelo. Independentemente disso, ele já tinha amarelo, e esse lance era para um segundo amarelo. Não digo nem expulsão, mas era para um amarelo, e como ele já tinha, ele deveria ter sido expulso. E aí o Pedrosa fala bem, o Bandeira tá de frente, né, Vene? Ele pode alegar que o jogador do Vasco estava na frente dele, mas assim, tem árbitro e tem bandeira. Não dá para nenhum dos dois não ver o lance. Então, eu acho que foi um erro da arbitragem aí, tal como eu acho que também não existiu falta no lance do Vasco da Gama. Que saiu o gol do Vasco ali, aquele lance pra mim não foi falta. Então, também é um outro lance polêmico. A gente vai pôr na tela agora pra você analisar e o Pedrosa fala também. Tem 2 lances que são parecidos, entre aspas, né? Em relação a Esse contatos, é o gol do Vasco, mas a falta que origina esse gol pra vocês, foi ou não foi falta? No mundo Pra ideal, mim não foi. No mundo ideal, Fernando, do que é o futebol brasileiro, nenhum dos 2 lances deveria ser falta. Não é falta. Nem o do Ryan e nem o do Bruno Henrique, que falaram do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique trombou. Aí, ó. No mundo ideal, não deveria ser falta. Isso mas tem falta, elemento gente. pra falta. Tem elemento porque o Ryan tá protegendo a bola, e aí ele continua protegendo a bola e o Léo Pereira empurra ele. Tanto que o Bandeira dá a falta e o juiz também dá a falta. Os dois dão a falta. Olha só, olha a carga nas costas que o Léo Pereira faz. Ele dá uma carga Tem elemento. Eu marcaria falta num lance desse? Não. Pra mim, o futebol brasileiro tem que acabar com essas faltinhas. Essas faltinhas, inclusive, minam o nosso futebol, minam o nosso esporte. Mas isso aí, infelizmente, no Campeonato Carioca, é falta. Você acha, Vene? Eu acho que não foi falta. E eu já vi o lance várias vezes assim, de fato, eu não achei falta em nenhum momento, mas é aquilo. É algo que acontece bastante no futebol brasileiro. Isso aí, torcedor vascaíno. A polêmica após o clássico continua, né, sobre a arbitragem. Na minha opinião, a arbitragem brasileira é muito despreparada, né? Tem uma preparação fraca para poder apitar jogos, principalmente clássicos ou jogos importantes, né, no nosso calendário. A gente tem uma arbitragem muito, às vezes, tendenciosa para algumas equipes
do que para outras, né? Não tem aquela certeza que vai ser um árbitro neutro, né? Sempre vai puxar sardinha para algum lado e acaba complicando aí quando o time quer se reerguer, se levantar dentro de campo. Acaba encontrando dificuldades, além de enfrentar a equipe, estrutura, investimento financeiro, ainda tem que atravessar uma grande batalha contra a arbitragem, né? Então fica complicado. Peço sua opinião nos comentários, peço que você deixe o like, se inscreve no vídeo e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal Eterno Vasco Oficial.